irmãos, hoje nós estamos então dando continuidade a esta série de mensagens sobre pecado, não é? E nessa noite nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, amém? Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5. Mês de fevereiro é o mês onde nós tiramos para falar sobre pecado, que não está muito em costume nos dias de hoje, esse tipo de mensagem, de pregação, mas com a graça do Senhor nós temos permanecido no mesmo propósito de quando aceitamos a fé. Um dia, rompendo com o pecado, nós falamos sobre o pecado, amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. É um assunto de suma importância. Haja vista que a mensagem que fala sobre o pecado, ela é abrangente. E nós tiramos 2 cultos passados falando sobre o pecado e as suas consequências. Nós poderíamos dar continuidade a este assunto do pecado com relação ao pecado, que nós passaríamos muitos domingos aqui falando sobre isso. Mas como nós já estabelecemos nesta série de mensagens falar sobre o pecado, então tiramos 4 domingos, falamos 2 sobre o pecado e as suas consequências, a origem do pecado, o que o pecado fez na raça humana, na natureza, na sociedade, no mundo, no céu. O que o pecado fez, nós aprendemos sobre isso esses 2 domingos, e hoje nós vamos entender e compreender a respeito de como se manifesta o pecado na vida do ser humano. Se uma vez o pecado, ele fez mal a toda a criação de Deus, se ele ocasionou mal a toda a criação de Deus, como é que o pecado se manifesta? Já que nós ouvimos muitos falar sobre pecado, mas o que é pecado? Como se manifesta o pecado nas nossas vidas? Então, nessa noite, o Senhor, Ele vai, através dessa palavra, transmitir a nós um entendimento, ainda que seja superficial o assunto. Eu acredito que uma semente de temor nascerá nos nossos corações com relação à manifestação do pecado que está em nós. Então, não existe ninguém que não tenha a semente do pecado. Não existe ninguém que foi gerado que não tenha a mancha do pecado. Ou seja, todo aquele que nasceu depois de Adão foi feito herança do pecado de Adão. E nós recebemos o pecado como forma de se passar o pecado de geração a geração. Então todos nós temos esta semente, do qual nós lutamos. Hoje como cristão, hoje como filhos de Deus, inserido no reino, nós fomos transportados de um reino para um outro reino. Ou seja, nós estávamos no reino das trevas, sem luz no entendimento, cegos, essa palavra que Paulo usa, cegos no entendimento, não tínhamos luz. No entanto que Jesus ele utiliza a figura luz para trazer entendimento de que tudo está nu e patente diante da luz.
Então ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a luz na nossa mente, que um dia nasceu para a recriação, ou que veio para a recriação de todas as coisas. A primeira coisa que Deus traz no transtorno da falência, da queda de Lúcifer, aonde ele estava, foi luz. Por isso que ele disse, haja luz. Não nasceu o sol, não veio a luz do sol à existência, mas houve a luz da presença de Deus. Ou seja, trouxe entendimento ao caos que estava vivendo. Então, toda vez que nós recebemos esta luz, dá início a uma conversão. Quando uma pessoa se converte, é muito usual nós falarmos, esta pessoa aceitou Jesus. Isto não é bíblico. Aceitar Jesus não é bíblico. Porque foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós passamos a crer na mensagem de Cristo, na mensagem do Evangelho, que são boas novas, porque houve uma luz no nosso entendimento e alguém nos convenceu do pecado, que é a função do Espírito Santo. Então ele nos convence do pecado, traz luz na nossa mente e nós rompemos agora com as garras do pecado que o mundo nos aprisionou, dentro de um sistema caído no pecado. E nós fomos libertos. E se perguntar que cada um saiu de um buraco, irmão. Cada um saiu de uma fossa, cada um saiu de uma situação. Então nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E nesse ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus em Cristo Jesus, esse transportar deu-se o nome salvação. Ele nos salvou da ira de Deus e nós passamos agora como filhos de Deus a andar na luz. Então, na luz é que nós temos o entendimento da luta que nós passamos para vencermos a nossa velha natureza. O seu maior inimigo não é o diabo. Vou repetir, o seu maior inimigo não é o diabo. Ele é um inimigo declarado, mas é um inimigo vencido. O seu maior inimigo, quando você olha no espelho, está estampado à sua face. O seu maior inimigo é você mesmo. Por quê? Porque dentro de você existe uma natureza que te puxa para baixo. E dentro de você existe uma nova natureza que te puxa para cima. Então nós somos literalmente como uma gangorra. É por isso que tem dias que pessoas estão para baixo e tem dias que pessoas estão para cima. Tem dia que pessoas acordam e falam assim, eu não quero nem viver. E tem dia que você acorda e fala assim, como eu amo viver. Então, isto é uma luta constante entre natureza. E nós precisamos entender. Quando eu me converti, há 27 anos atrás, para 28, eu imaginava que todo crente que se convertia ao Senhor, nunca mais ele tinha problema de pensamentos, de ser gerado atitudes caídas, pecaminosas, porque quando nós nos convertemos, a gente logo imagina que nós já somos santos da noite para o dia. Não, nós somos aptos para ser moldado por Deus todos os dias. Quem se converte ao meu espírito, a minha alma se regenera pela palavra e meu corpo só vai receber a transformação quando houver o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos e receber o novo corpo glorificado para estar no ambiente aonde não mais terá morte. Então, o fato de nós entendermos que quando nos convertemos já nos tornamos santos é um erro. E acharmos que somos santos por estar num ambiente como esse também é um erro. Porque eu imaginava que um ambiente como esse, igreja, todo mundo tinha a auréola na cabeça. Até o dia de eu encontrar com alguém com um tridente na mão e um rabo atrás. Eu falei assim, verdade, aqui não é o céu. Então eu descobri que existe uma luta constante entre nós mesmos nesse reino do Espírito. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo. A luta que era desleal passa agora a ser enfrentada como uma realidade, porque agora nós temos um ser espiritual que habita em nós e que nos ajuda a vencer esta natureza caída. Então, a maneira com que eu alimento este ser interior dentro de mim é o que prevalece. Se eu alimentar os desejos do pecado em mim, quem vai prevalecer? Vai ser o pecado. Se eu alimentar a cada dia a presença do Espírito e estar sensível à voz do Espírito de forma tal a ser
subjugado os meus desejos ou o meu eu, com certeza eu vou caminhar uma carreira cristã, do qual eu vou poder dizer ao final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, combater um combate é o entendimento de que nós precisamos estar aptos e desejosos a enfrentar esta luta de uma forma que nós não venhamos ser traídos pela nossa própria natureza. Amém? Então, obras da carne, na realidade, é o entendimento que temos de como o pecado se manifesta. Como o pecado se manifesta dentro de nós. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos nessa noite receber aqui o nosso irmão, que ainda está em trevas, e que ele vai nos ensinar o que se manifesta na nossa carne como pecado. E o agente que impulsiona os desejos desse pecado em mim. Quero apresentar a você o crente. Amém? Eu posso dizer o crente porque ele é um crente, amém? Mas hoje ele vai representar a pessoa que está em trevas. A pessoa que deixa ser revelado de uma forma tão absurda o pecado. E nós vamos chamar aqui também nessa noite aqui, quero apresentar a vocês o diabo. Vem aqui o diabo está entretido ali. Vem aqui, diabo. Esse aqui é o diabo. Alguém pergunta assim: nossa, pastor, mas o diabo é tão elegante assim? Sim. E a Bíblia diz que, se possível, ele se transforma em anjo de luz e engana até os escolhidos. Amém? Então não se iluda que o diabo ele vem atormentar de uma forma aterrorizante. Ele vem com sutilezas e com aparência bonita, dizendo-se ser bom. Amém? Então este aqui é o diabo, e na mão dele estão os dardos que ele utiliza para fazer com que que eu posso dizer assim, que este elemento que ele utiliza para se revelar no pecado. Então, tudo que está nas suas mãos são dardos, em que aguça dentro dele o desejo para pecado. Este aqui tem todos os atributos do pecado. Este aqui tem todos os atributos do homem caído, porque ainda ele não conheceu a Deus. E surpresa sua, este também aqui é a figura de alguém que está dentro de igreja. Este aqui também é a figura daqueles que sentam num banco de igreja e que nos cumprimentam como irmãos. Então, nessa noite você vai conseguir enxergar que este ser carrega dentro dele coisas que vão ser aguçadas por esse aqui. Então não estranhe se os desejos que talvez sejam revelados aqui, você tem algum. Amém? Porque ninguém está imune destas revelações de impureza e pecado que este ser aguça neste ser. Amém? Nós vamos aprender, não apenas nessa noite, hoje nós vamos descobrir como se manifesta o pecado. Mas, se Deus nos permitir, no outro domingo nós vamos aprender a lidar com estas coisas e ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então sente ali, diabo, com seus dardos. Sente aqui, você. Isso. Quando nós falamos de obras do pecado, qual a diferença entre obra e fruto? A obra, na realidade, é algo que está sendo edificado todos os dias em nós, através dos desejos que nós temos. São obras que já foram manifestadas em pessoas que vieram antes de nós. Fruto do Espírito não vem do ser humano, ninguém tem fruto. Assim como você pode ter na sua casa um pé de fruta, você pode ter um limoeiro como eu, laranjeira, você pode ter um abacateiro, você tem plantado na sua casa. Você pode até dizer que é seu, mas você não produz. Assim como todos aqueles que nasceram em Adão não produz fruto do Espírito, porque precisa
primeiramente passar pelo processo da regeneração, para que este fruto do Espírito nasça e se manifeste em nós. Nós não temos isso. Isso é peculiar do Espírito Santo. A nossa natureza é caída. Então, obra fala daquilo que nós já recebemos de edificação e pecado na vida de todos que antecederam a nós. Fruto é revelação, é manifestação de um ser santo que habita em nós. Amém? Então Jesus utiliza algumas palavras e vai dizer assim, olha, ninguém que não tem como uma fonte jorrar água doce e salgada. Jesus está dizendo sobre uma fonte que jorra um tipo de água, ou seja, é a natureza, seja caída em Adão, que manifesta um tipo de água, ou seja, uma nova criatura que manifesta outro tipo de água. Não tem como jorrar dois tipos de água. Assim, os frutos não podem ser também diversificados de um mesmo pé. Amém? Então, obras da carne, elas se manifestam porque nós já estamos em pecado. Nós já estamos vivendo em pecado. Amém? Os irmãos nascidos de novo estão querendo vir aqui também, o Espírito Santo está querendo vir aqui também, né? Vem aqui, Espírito Santo, vem aqui o novo convertido também. O Espírito Santo está acenando assim lá atrás, e eu estou resistindo ao Espírito, mas eu quero dar liberdade ao Espírito, para que o Espírito venha trazer luz na nossa mente. Aqui está o novo convertido, e aqui está o Espírito Santo que proporciona nesta nova criatura os seus frutos. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo pode sentar ali. Vamos lá. Obras da carne. Então nós temos aqui uma lista de obras que se manifesta na nossa carne. Pode ser que você não tenha todos. Porque a ideia nessa noite não é condenar-nos por aquilo que nós temos, mas é trazer uma consciência daquilo que está em nós e precisamos lutar. Porque existe uma guerra, e você precisa entender que está em guerra. E esta guerra só é vencida quando você consegue ver aonde está o ponto fraco do seu inimigo. Então, nessa noite, o Senhor está trazendo luz na nossa mente para mostrar um ponto fraco do nosso inimigo que habita em nós, para nós trabalharmos em cima disso e nós vencermos. Amém? Então, vamos lá. Nós temos aqui 15 classes, ou 16 classes de pecados que se manifestam na nossa carne. Haja vista que carne, quando a gente fala carne, não é essa carne que a gente vai no mercado comprar. Essa carne, no sentido original, significa tendências humanas, maliciosas pelo pecado. Então, essa carne, na realidade, é boa. Eu quero que você saia nessa noite não querendo maltratar a sua carne. Ah, você não vai comer mais, não vou fazer mais nada, não vou escovar dente, não vou pentear cabelo. Não, irmão, faça isso, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque, na realidade, essa carne, ela também é um templo que mora o Espírito Santo, que habita o Espírito Santo. O mal não é a carne, o mal é o pecado que aguça essa carne. Amém? Então é isso que Deus vai tratar conosco, o pecado que aguça essa carne. E é daí que você não consegue entender o porquê que você tem picos de instabilidade, o porquê é que você tem picos de inconstância, acima, abaixo, acima, abaixo. Então Deus quer trazer esse entendimento de que alguém está guerreando dentro de você. Vamos lá. Dentro desse texto nós temos 15 pecados e 16 que são as coisas semelhantes a estas. Então estas 15 manifestações do pecado que habita em nós está dividido em 4 classes, e Paulo trouxe para nós 4 classes desse pecado que habita em nós. Paulo trouxe pecados relacionados à imoralidade, que são prostituição, impureza e lascívia. Nós vamos aprender nessa noite. Pecados relacionados a falsos deuses, idolatria e feitiçaria. Pecados relacionados à rivalidade, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Pecados relacionados aos excessos sem moderação, embriaguez e glutonaria.
Nós conseguimos enxergar nessa noite que estes pecados, se olharmos humanamente, nós vamos pensar que não é pecado. Mas à luz da Bíblia, estes pecados que se manifestam nessas obras que a minha carne, ela proporciona, são pecados. E não existe distinção entre pecadão e pecadinho, só existe consequências que vão sofrer devido ao seu pecado. Amém? Então vamos lá. Primeiro pecado que nós temos, ou que é listado desse grupo, é prostituição, que significa imoralidade, que se refere a toda espécie de relação sexual ilícita que este ser aqui tem, que todos nós temos. Todos nós nascemos, você pode perceber, todos nós, quando entramos numa fase da vida, é aguçado em nós o desejo e o apetite sexual. É onde os hormônios estão se desenvolvendo. Eles estão em alta, eles estão em força. E é nesse momento em que este pecado, ele começa a se manifestar. O pecado da prostituição, que muito mais é do que apenas manter uma relação sexual, é um pecado e uma afronta contra Deus. Porque a prostituição está atrelada ao pecado que não se peca pelo lado de fora, mas é o pecado que peca contra o seu próprio corpo. E existem consequências deste pecado em nós, em que nós desfrutamos. Existem maldições que são vividos por pecados de prostituição. Maldições. Você pode observar, existem maldições de pecado na família, em que todos da família também sofrem a mesma consequência de pecado. Este pecado é tão grave, é tão terrível, que ele pode tocar gerações de pessoas, de famílias. Você pode observar uma família em que o avô foi mulherengo, como nós conhecemos, não é? Então esta palavra mulherengo, grave bem isso, que muito suavemente nós ouvimos nos dias de hoje. O bisavô, o tataravô foi, o bisavô foi, o pai foi, o filho é. Como explicamos isso? Isso é uma semente de pecado que vem de geração a geração. Então a prostituição, além de ser uma afronta contra Deus, é uma afronta contra o seu próprio corpo, trazendo consequências terríveis desse pecado. Por quê? Porque a prostituição, ela faz com que todo o prazer de um homem seja apenas em sexo. Tudo se atribui a este pecado, sexo. Dentre todas as coisas que Deus criou, Ele criou a família e proporcionou prazer em duas pessoas. Antes do pecado, eles não viam como pecado. Antes do pecado, não tinha mancha do mal neste ato. Mas depois do pecado, a primeira coisa que eles observam é o sexo oposto. E se envergonham do seu próprio sexo. No entanto, que eles escondem a sua nudez. Então, a primeira coisa que Paulo vai citar, e muito comumente no mundo antigo, todo culto que não era um culto a Deus, mas culto a pagão, a deuses pagãos, um dos absurdos que se tinha era sexo no meio das suas liturgias, aonde eles cultuavam os seus deuses. Então, quando nós olhamos para Paulo citando sobre isso, ele diz que a prostituição está relacionada a tudo aquilo que é ilícito dentro daquilo que Deus criou. É daí que surgem o aguçar deste desejo. Eu posso aplicar, até porque nessas classes de pecado, nós temos, primeiro, a impureza, a lascívia e a prostituição. Olha só que interessante, nós vamos aprender que um está atrelado ao outro. Porque a semente do mal que está em nós sempre tem a tendência de nos levar a este ambiente, aonde nós vamos desonrar os nossos próprios corpos. Onde a desonra do corpo virá. Então, tudo aquilo que você imagina sobre pornografia, sexo ilícito, tudo que você vê de algo que impulsiona o desejo, sempre o mal vai impulsionar para pecar contra Deus e contra o próprio corpo. É aí que você vê pessoas se subjugando o seu corpo a ser exposto
como um modelo de imoralidade e não percebe isso. E não percebe isso. Por quê? Porque o pecado que habita dentro é aguçado pelo mal e a pessoa cega no seu entendimento usa o seu corpo para desonrar o seu próprio corpo. Desonrando a si, desonrando a família, desonrando as pessoas, sem perceber. Então a prostituição é tão terrível que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 e 2, Paulo vai dizer: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, a cada um tem o seu próprio marido. Então Paulo ele vai tratar deste assunto aqui, que já que a semente do mal está aqui, e que a obra da prostituição se manifesta, cada um saiba administrar o seu corpo agora, na presença de Deus, sabendo que é templo de Deus, e saiba que se a prostituição é um pecado que afronta a Deus, dentro de relacionamentos ilícitos, então que eu tenha a minha própria mulher, que eu tenha o meu próprio marido. Para não pecar contra Deus. Olha só, porque está aqui, em que eu posso pecar. Continuando, o apóstolo Paulo mostra para nós, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele vai dizer que: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas os que se ajuntam com o Senhor é um só o Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a vosso Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que Paulo está dizendo? Existe uma meretriz que vive em pecado, usada pelo instrumento do mal para aguçar isso nas pessoas. Quando a gente fala meretriz, pode ser tanto mulher como homem, que aguça isso no ser humano, que tem a tendência para o pecado. E quando se há consumação deste fato, a meretriz que carrega o mal que aguça, agora os dois são um numa só carne. E quando neste pecado de prostituição, a pessoa deita-se com o cônjuge, é aí que traz mácula para o casamento. É aí que traz maldição para o casamento. É aí que as pessoas não conseguem entender que o fato dos problemas de relacionamento entre marido e mulher, quando as pessoas compreenderem que o ato ilícito fora do casamento traz maldições para dentro do casamento, para dentro da família. Por quê? Porque o pecado que está pelo lado de fora, aguçado pelo mal que habita em mim e que me faz fazer isso, carrega para dentro da família a maldição. Por quê? Porque agora não são dois, mas agora são um. São um. Aí Paulo ele vai dizer que a prostituição ela não anda sozinha. Ela vem com a impureza. Então a impureza que aguçada pelo mal neste ser aqui para cometer as obras e a tendência para levar à destruição é manifesto. Este conceito inclui não só as ações, mas também as palavras, pensamentos e intenções puras. Olha só, não mais apenas o pecado consumado é pecado. Pode vir, o diabo pode vir aqui. Ele está doido para cumprir essa obra, para manifestar essa obra. Olha só, o pecado agora não é mais o fato consumado de prostituição, mas agora é aguçado dentro de mim uma impureza. E o que significa a impureza? Irmãos, isso aqui é tão terrível, que as pessoas precisam compreender que pensamentos malignos não são pecado. Pecado é a consumação desta obra. Mas estes pensamentos têm uma fonte. Os pensamentos de pecado têm uma fonte. E esta fonte é impureza que é manifestada em nós. Você pode ver, o pecador lá fora, ele não tem padrão de justiça. Eu gosto de sempre aplicar isso e é até interessante. Ó, quando
na festa da empresa que eu trabalhava, no fim de ano, as pessoas se reuniam, e a gente conhecia muitas pessoas na empresa, e cada pessoa, assim, gente boa demais, pessoas, gente fina, sabe? E quando nessas festas de fim de ano a gente tinha, eu olhava assim, e eu analisava, até cheguei a comentar com a Sabrina, existe mulheres que desonram tanto o seu marido, que quando se ajunta, a impureza do coração é tão tamanha, que a vista destas pessoas é apenas para o que é mal, e não para o que é bom. E era tão tamanha este mal, de forma que as pessoas como se comportavam manifestando esse pecado. Porque a impureza é algo que nós pensamos, algo que nós vemos, algo que nós ouvimos, ela se manifesta dessa maneira. A impureza está dentro do nosso coração e de forma tal, ela consegue contaminar todo o nosso corpo. A impureza é tão terrível que existem pessoas que não podem viver em sociedade, porque a impureza é tão tamanha que leva pelo um sentido que não tem compreensão de Deus e do reino de Deus. Existem pessoas que não podem nem pegar na mão de outras pessoas. Existem homens que não podem nem pegar na mão de uma mulher. Existe mulher que não pode nem conversar com um homem, que os pensamentos impuros já se afloram. Conheci um homem, quando eu me converti, depois da conversão, 5 anos depois da conversão, e eu conheci um cidadão, começou a frequentar o ambiente igreja, e ele começou tão fervoroso, e a família tão fervorosa na igreja, só que o passar do tempo, esse rapaz chegou em mim e disse assim, vou sair da igreja. Eu falei assim, mas por que você vai sair da igreja? Ele falou assim, irmão, porque na realidade eu vejo assim que homem tinha que sentar num lado e mulher tinha que sentar no outro lado. Eu falei assim, irmão, não estou entendendo o que você está dizendo, irmão. Você vai sair da igreja porque o homem tinha que sentar de um lado e a mulher tinha que sentar do outro lado. Eu falei, então, irmão, é que na realidade a gente, quando vai para a igreja, e a gente está na igreja ali, o pastor fala, vamos todo mundo orar de joelho. E é tão ruim para mim, porque eu vou ajoelhar, tem uma irmã na frente, e eu fico tão desconcertado. Eu falei assim, irmão, você não tem que mudar de igreja, você tem que mudar de caráter. Você tem que mudar de caráter. Porque não é a igreja que você precisa conhecer, que muda pessoas, mulheres para um canto e homem para o outro. Você precisa mudar de caráter. Porque você tem o caráter do pecado. A marca que você tem, tudo é mal. Tudo é mal para você, porque os seus olhos são maus. Você precisa tirar a impureza do seu coração. O tempo passou. Sabe o que aconteceu? Esse camarada estava com uma outra mulher, vivendo com a esposa. 2 mulheres no casamento. Será que o problema era a igreja ou era o caráter da pessoa? Muitas vezes queremos mudar um ambiente, mas o que tem que ser mudado é o nosso caráter. A nossa natureza pecaminosa que está aflorada em nós. Quer ver o que Jesus diz pela Bíblia? Vamos lá. A Bíblia mostra para nós que nós temos uma impureza na mente. Então quem está anotando, anote aí. Impureza na mente, porque o que rege a vida do ser humano é a mente. Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós precisamos ter a limpeza da nossa consciência, porque a nossa consciência revela o nosso passado. Por isso, não meça os outros com a mente que você tem. O pecado faz do transtorno das pessoas ser tão terrível que afeta outras pessoas. Pessoas que na mente precisam ser tratadas de tal forma, porque a única coisa que tem é imoralidade sexual. Imoralidade sexual tem impureza na sua mente. E o que a Bíblia diz aos Hebreus? Que eu tenho que estar indo ao Senhor com um sincero coração, pedindo a Deus que haja uma purificação na minha mente. A Bíblia diz que nós temos impureza nos olhos. Quem disse isso foi Jesus. Mateus capítulo 6, verso 23.
Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes serão as trevas. Jesus continua dizendo, Mateus capítulo 5, verso 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já o seu coração cometeu adultério com ela. Por quê? Porque os nossos olhos é que traz o pecado para ser originado em consumação. Por causa da nossa impureza. Vocês estão entendendo? Nós temos impureza nos olhos. E sabe o que Jesus diz? Jesus vai dizer assim, se porventura os teus olhos te fazem pecar, arranque-os, porque é melhor entrar no céu sem os olhos, do que com os dois irem para o inferno. Jesus está mostrando a gravidade do pecado que há nos nossos olhos, ou a impureza que há nos nossos olhos. A impureza que o pecado ocasiona em nós. Jesus disse, se você não consegue conter, é lógico que Jesus não está dizendo que nós vamos arrancar os nossos olhos, mas Jesus está mostrando a gravidade disso em nós. Se os nossos olhos forem nos fazer pecar, arranque-os. Ou seja, à medida daquilo que a forma com que eu estou olhando aquilo traz para mim impureza na minha mente. Os olhos é a porta de contato do mundo exterior. Aquilo que eu estou vendo com os meus olhos está trazendo contaminação para dentro de mim através de pensamentos. É uma luta constante. E o que nós mais vemos hoje é a impureza diante dos nossos olhos. É a impureza. Ninguém está imune da impureza que os olhos transmitem para dentro da mente, do coração, do raciocínio. Ninguém está imune. Vivemos dias difíceis demais. Eu não posso dizer vivemos dias, porque quando a gente olha para a Grécia, a Grécia era o mundo, né, da beleza. Mas quando nós vemos que o pecado tão de perto nos rodeia, a semente do mal que há em nós é aguçado por aquilo que nós vemos. Impureza nos lábios, olha só, Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu, puros, e habito no irmão, que tem uma boca que é só palavrão. E depois canta, ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas manda qualquer um para a ponte que caiu. Obrigado. Irmão, pensa num cidadão que falava palavrão no passado. Quando eu me converti ao Senhor, o Senhor me deu uma luz na mente. Contra os pecados daquilo que eu falava de palavrão, que a minha maior luta era fazer resistência quando isso vinha na porta dos meus lábios. A impureza na minha mente fazia com que os meus lábios fossem impuros. Isso é manifesto através do quê? Obras da carne. Obras da carne. Tiago capítulo 4, verso 8, impureza nas mãos, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Isso aqui é tão interessante, pecado das mãos. Davi intenta fazer um templo para o Senhor, e Davi vai falar com Deus, Deus, eu quero fazer um templo para o Senhor. Deus fala assim, não, Davi, você não vai construir um templo para mim. Por quê? Porque as suas mãos têm sangue. Como, Senhor? Nas suas mãos tem sangue, Davi. Sangue inocente. Não eram dos soldados inimigos que estavam na batalha, porque Deus tinha já dado esta ordem. Maldito é o soldado que for para a guerra e veda a sua espada do sangue. Então Deus não estava dizendo para Davi, o seu pecado nas suas mãos de sangue, não é pelas pessoas que você matou em guerra.
porque o soldado tem que ir para a guerra e pelejar e matar pessoas. Jeremias diz isso. Nas suas mãos tem sangue inocente do seu pecado. Do seu pecado. Daquilo que você cometeu. Então, Deus vê o que está nas nossas mãos. E que foi manifesto nas nossas mãos. Por quê? Porque toda a impureza leva as minhas mãos a estar em lugares terríveis. Viver coisas, fazer coisas terríveis. Você está entendendo? Então, a impureza que está na mente leva os membros do meu corpo a serem ferramentas para aguçar o pecado que este ser aguça em mim, está em mim. Impureza. Amém? O outro pecado sexual, lascívia. Lascívia é terrível, por quê? Porque a aparência exterior do corpo físico é instigada aos pecados sexuais. A lascívia é um veículo para instigar este pecado nas nossas vidas. Então significa luxúria desenfreada, sensualidade exagerada, devassidão. Lascívia é uma palavra que transmite o conceito de conduta reprovável, vergonhosa. Tem até uma cerveja aí que chama devassa. Olha só, devassa. Ou seja, é um pecado terrível. Porque a lascívia, ela é um veículo condutor de impureza e prostituição. Porque tudo que está aqui reflete nesse corpo. E tudo aquilo que reflete nesse corpo, remete a cada um de nós o entendimento do que temos dentro. Então, lascívia é a forma como esta embalagem é colocada na prateleira da sociedade. E lascívia, ela é o condutor de todos os pecados na nossa mente. A forma como nós nos vestimos, irmão, nunca se viu nos dias de hoje. Hoje, as vestimentas são vestimentas a vácuo. São vestimentas que foram feitas no inferno para andar em sociedade. São vestimentas que instigam o pecado de prostituição e imoralidade no ser humano. As vestimentas de hoje. E que isso, infelizmente, estão entrando de uma forma sorrateira nos ambientes onde nós professamos a fé. E não estou dizendo nem sobre vestimenta de usar calça ou usar saia. Para mim, tanto faz como fez. Tanto faz como fez. Mas que seja com pudor. Pudor e decência. Por quê? Porque a lascívia, ela é um veículo terrível para os pecados de imoralidade sexual. A forma como nós nos comportamos na nossa vestimenta. Porque olha só, ninguém que coloca uma vestimenta para si, coloca uma vestimenta para atração. Ninguém que utiliza ou usa uma vestimenta veste apenas para si. Veste-se para sociedade. Sociedade. Aprenda. Um casamento, ele é edificado através do respeito. Respeito. O que é o respeito? Respeito é assim, é quando um homem e uma mulher, eles se amam, e se amam tanto, que eles não vivem atraindo pensamentos, não vivem atraindo o desejo de outra pessoa. Então, o respeito combate fortemente a lascívia em sociedade. Quando se tem respeito. Eu não visto certas coisas porque eu respeito meu marido. Eu não visto certas coisas porque eu respeito a minha esposa. E a forma com que eu me visto revela a intenção do meu coração. Ninguém que se veste com lascívia, se veste apenas para si. Se veste para atrair, através do corpo, a atenção de alguém. E haja visto também, irmão, tem uns bujão de gás aí que põem umas vestimentas que, pela misericórdia, não é verdade? Parece um colchão amarrado no meio. Pelo amor. Amém? Então a lascívia é a atração do meu corpo
para a sociedade. Olha só, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que a forma com que nós nos comportamos com esta carne revela aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está dentro da nossa vida, aquilo que está manifestando em sociedade. A lascívia, ela é o pecado de luxúria que mostra tudo aquilo que há de vaidade em nossos corações. Que há de vaidade escondido dentro de nós. Amados, meu Deus do céu, está certo aquele relógio ali? Jesus amado. Vamos correr. Olha só. Então, lascívia, impureza e prostituição, as três andam juntas e estão dentro de nós, manifestando em sociedade. E nós precisamos entender que estes três veículos levam à destruição de famílias e de pessoas. E que estão dentro de igreja, destrói a igreja. Amém? Nunca se houve tanto pecado como nós vemos nos dias de hoje dentro de comunidade. Irmão, é só Jesus para mostrar para nós. Amém? E como nos manter nesses dias. Um outro pecado que está dentro de nós e que é manifesto na obra da nossa carne se chama idolatria. E muitas vezes nós pensamos que idolatria é apenas se curvar diante de um gesso e de um barro. Não, idolatria é um sentimento. Anote aí, idolatria é um sentimento. Então nós, quando temos este sentimento de idolatria em nós, se manifesta através de uma pessoa, de um emprego, de um passatempo, de dinheiro, de comida, de bens materiais. Estas formas de idolatria contaminam a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Porque muitas vezes a ideia que temos é se curvar diante de um gesso e de um barro. Não, idolatria é um sentimento mais forte do que isso. Por quê? Porque faz um ser racional se curvar diante de uma coisa que não tem entendimento. Mas por causa da idolatria, eu venero isso. Então, todas as vezes que nós colocamos coisas no lugar de Deus na nossa vida, nós estamos cometendo o pecado de idolatria. Então, olha que interessante. Existem três tipos de idolatria que nós temos que fugir. Primeiro, adoração a outros deuses. Não existe nenhum Deus. Êxodo 20, verso 2 e 3. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Então, este tipo de adoração a outros deuses, Deus está dizendo, só existe um Deus, e eu sou um Deus verdadeiro. Então, esta idolatria, eu tenho que fugir, adorar um outro Deus. Outro tipo de idolatria que eu tenho que fugir, Romanos capítulo 1, verso 22, adoração a outras criaturas. Irmão, adoração a outras criaturas. Diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes, répteis, e assim se sucede. O que nos chama atenção é que quando nós tornamos pessoas os nossos deuses, apenas paramos para ouvi-las e reverenciá-las. Aqui é o perigo. Porque a idolatria é um sentimento de colocar outro no lugar de Deus dentro de mim. Então, neste sentimento, é o sentimento que me faz venerar uma pessoa, um ser, seja com imagem ou sem imagem. E nós estamos caminhando por um caminho muito terrível de idolatria nos dias de hoje. Com as redes sociais, estão aí em evidência, nós nos tornamos servos e súditos de muitos outros deuses que estão espalhados dentro das redes sociais. E nós precisamos tomar muito cuidado para não colocar nada e nem ninguém na posição que Deus ocupa. Não, nem família, nem filhos, nem emprego, nada na nossa vida pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Porque é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que me faz prostrar. Um outro tipo de idolatria, adoração ao dinheiro. Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza,
que é ganância, que também é idolatria. A avareza, que é ganância, é idolatria. O desejo desenfreado de dinheiro, tudo que fala dinheiro. Calma, dinheiro não pode ser senhor, ele tem que ser servo. Quem deseja o dinheiro nunca o terá, diz a Bíblia. Quem deseja o ouro nunca o terá. Então, idolatria não é apenas nós nos ajoelharmos diante de um gesto de barro, é tudo aquilo que ocupa o nosso coração acima de Deus. Tudo aquilo que está ocupando a nossa mente, o nosso tempo, o nosso coração acima de Deus. É idolatria. Uma outra coisa, feitiçaria, que é um outro pecado aguçado pelo mal que está em nós. Esta palavra traduz o termo parmaqueia. Pasmem, é a mesma palavra que está escrito farmácia em latim. Então, a ideia que se tem é que esta feitiçaria, olha só, esta feitiçaria era comumente conhecida como ato de preparar poções advinda de deuses. Antigamente, no mundo antigo, era muito comum a preparação de poções mágicas, de poções que faziam coisas acontecerem no mundo físico. Então, tudo aquilo que se mistura, tudo aquilo que prepara-se e faz, é mal. Olha só, não tem nos desenhos animados, olha só, aonde o mal ele trabalha, desde a mente das criancinhas. Abracadabra. Não tem essa palavra? São palavras de maldições, que as crianças aprendem quando criança. Então, feitiçaria, olha só, vai além também disso. Por quê? Porque a feitiçaria, ela está acompanhada de algo interessante. Olha só, este termo pode ser traduzido como droga, remédio, veneno ou poção, enfatizando manipulação destes elementos. Portanto, o termo aplicado pelo apóstolo no sentido de bruxaria, onde as pessoas buscam fórmulas, poções, encantamentos, um poder sobre-humano. Para quê? Para que haja soluções para a sua vida. E muitas vezes, esta palavra feitiçaria, ela tem poder de trazer encantamento na mente das pessoas. E ilusão com uma falsa realização dos seus problemas. Feitiçaria. Isso é terrível demais. Por quê? Porque a feitiçaria é como se a mente da pessoa não tivesse mais conectada a uma realidade. É daí que surgem, irmão, estas coisas que nós vemos aí, cirurgias espirituais. Quem daqui já viu aquelas cirurgias espirituais que se manipulam ferramentas, coisas e fazem sinais? Está aí fazendo. Obras de feitiçaria, e abre a pessoa, e cortam a pessoa, e tiram coisas de dentro da pessoa. Feitiçaria. Pecado que é aguçado pelo mal que está em nós, tanto a praticar, como a estar acreditando nisso. Isso é terrível, feitiçaria. Só que o intuito da feitiçaria é levar o máximo de pessoas a crer naquilo. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, verso 23, diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, logo nós entendemos que o fato de nós convencermos alguém de algo que nós estamos manipulando, isto é pecado. Tanto de quem pratica, como de quem acredita. Isso é terrível demais. E é aguçado em nós, tanto para praticar, como também para acreditar. Amém? Uma outra coisa, inimizade, se refere à hostilidade e antipatia. Isso na realidade a gente tem, é muito costumeiro a gente ter inimigos. Mas olha só, aprenda uma coisa, você pode ter muitos inimigos, mas você não seja inimigo de ninguém. Muitas pessoas podem ter você como inimigo, porque é o que eu vou ensinar aqui nessa noite. Porque ser inimigo de alguém não implica que você é inimigo da pessoa. E é isso que Deus, Ele trata em nós. E isso é muito aguçado em nós. Porque ter inimigo é terrível demais.
Ter inimigo é a mesma coisa de você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Isso é terrível. Ter inimizade é a mesma coisa de que você querer o mal de uma pessoa, mas você desfrutar do mal que você deseja. Isso é bíblico. Então, você pode ter muitos inimigos, mas não seja inimigo de ninguém. Muitas pessoas podem interpretar a sua vida de uma forma diferente daquilo que você enxerga. Por isso ele é seu inimigo. Mas você não seja inimigo de ninguém. Então vamos aprender isso. Olha só. Nós podemos ter inimigos porque nós podemos falar a verdade. Olha o que diz Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 16. Eu não sei se vocês estão colocando. Ó, Gálatas capítulo 4, verso 16. Diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo escreve aos irmãos de uma igreja da Galácia do Sul. E Paulo deixa claro assim, ó: por acaso vocês tornaram-se inimigo meu, por eu falar a verdade? Porque existem pessoas que são inimigos nossos, porque falam a verdade. Porque levam a vida de uma forma verdadeira e não mentirosa. Porque, muitas vezes, a aparência de ser inimigo não é inimizade. Mas a aparência de ser amigo é uma pessoa traiçoeira. Vou dizer. Ó, muitas vezes você pode ser verdadeiro e se pareça com o inimigo. Porque existem verdades contidas dentro do seu coração. Em que está indo de bem para a pessoa. E muitas vezes você pode ter uma aparência de amigo, mas é um traiçoeiro. Por isso que muitas vezes as pessoas podem enxergar você como sendo inimigo. Elas se fazem seu inimigo porque você disse a verdade, em você não habita mentira. Amém? Olha só, mas você não tenha-o como inimigo. Paulo está dizendo, vocês fizeram inimigo porque eu falei a verdade? Você pode ter inimigo por causa da sua fé. Tem alguém que vai olhar para você e falar assim, eu não gosto daquela pessoa, eu não acredito naquela pessoa para mim é isso, é aquilo, aquilo outro. Por quê? Por causa da sua fé. Olha que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo assim, na igreja de vocês, na igreja de Filipos, existem muitas pessoas que não gostam de mim, se faz meu inimigo, ou se faz inimigo vosso. Mas eu vou dizer uma coisa, por muitas vezes eu já disse para vocês, eles são inimigos da cruz de Cristo, eles andam desordenadamente. Então se eles não gostam de vocês, fazem inimigo de você, seu inimigo, é por causa da sua fé. Aleluia. Olha só, a Bíblia mostra para nós que a inimizade, ela surge também por causa de opinião. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5 diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas de grande eficácia dela, destes afasta-se. Se você vê alguém com todas essas características, não faça amizade, não seja amigo, se distancie, deixe eles pensar que você é inimigo, você apenas não está colunhando com aquilo que eles creem, e você quer uma vida com Deus, aleluia, você está entendendo, irmãos, como se nascem as inimizades? Por isso que as inimizades não podem surgir de você, porque senão este pecado que está aqui é aguçado. E existe momentos da nossa vida, irmão, que muitas pessoas se tornam nossos inimigos, porque simplesmente aguçou em nós esse pecado. Talvez falamos alguma coisa, talvez fazemos alguma coisa, machucamos pessoas. Se você reconhece que você está errado e você fez inimigos porque você manifestou pecado dentro de você, reconcilia rápido. E a Bíblia diz, antes de trazer a oferta no altar, reconcilia rápido.
Se você está errado, se você ocasionou algo de mal para a pessoa, por causa do pecado que habita em você, falou demais, viu demais, fez demais, isso, aquilo, outro, e você viu que isso é um pecado que você cometeu, e a inimizade surgiu pelo pecado, entenda em nome de Jesus, reconcilia rápido. Mas se você quer ter uma vida com Deus, e por causa dos pecados alheios, pelo pecado das pessoas, eles se tornam seu inimigo, irmão, em nome de Jesus, descanse em paz, não os tenha como inimigos. Se porventura você encontrar com eles na rua, e precisando da sua ajuda, em nome de Jesus, ajude-os. Tenha um coração limpo, de tal forma que você possa estender a mão para eles. Irmão, já teve pessoas que ocasionou tanto problema para mim, teve pessoas que trouxe tantos problemas para minha família. Irmãos, eu perdoei do fundo do meu coração. E não os tenho por inimigo, ninguém por inimigo. Por quê? Porque a inimizade é a manifestação e revelação deste pecado que está aguçado em nós. Uma outra coisa, porfias, ou seja, discórdias, problemas, rixas, contenda. Sabe o que significa esse pecado? Esse pecado aqui, na tradução de hoje, pastor Fernando Oliveira, barraco. É o barraco, é o barraqueiro. Esse pecado é o pecado do barraqueiro. Comigo não, pastor, comigo não, hoje quer um leão, pau comeu, pastor. Não, calma lá, calma, hoje não pode mais. Não, comigo não, eu sou crente, mas meu braço não. Calma, em nome de Jesus, calma. Então, pecado de porfia revela um coração ainda em pecado, um desejo em pecado. Crente não é barraqueiro, crente não faz barraco, crente faz BO, crente faz BO, sabia? Bíblia e oração. Tem coisa que nós não fala, irmão, tem coisa que nós não fala, tem coisa que a gente faz assim, doeu, machucou, mas não faz contenda. Amém? E eu pensava, irmão, que era só pobre que fazia contenda. Eu pensava que esse pecado era só na classe baixa. Irmão, eu vi tanta contenda, tanto barraco em aeroporto que você não imagina. Aquelas mulheres assim que falam assim, nossa, mas essa aí está fazendo esse barraco, gente? Olha, parece que é uma rainha. Irmão, esse pecado não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem preto. O pecado do barraco está em qualquer um. E isso é ativado, irmão, de forma destruidora, por uma coisinha tão pequena. Então lá, porfias são contendas, brigas, excesso de rixas, discórdia. Tudo em busca de superioridade. Não, eu estou certo. Não, irmão, todos nós estamos errados. Por quê? Porque essa é uma manifestação da natureza caída. Emulações, o que significa isso? Emulações significa querer ser outra pessoa. Ela está associada de um lado bom e de um lado ruim. Por quê? Porque este pecado está em nós, mas essa palavra ela também nos incentiva a se parecer com alguém. Só que por outro lado ela está atrelado aos ciúmes. Um ciúmes doentio. E ciúmes é algo tão terrível e destrutivo que destrói pessoas. Então, emulações são coisas que estão na natureza humana de forma tal a você ter um ciúmes doentio. Ciúmes das coisas que você tem, ciúmes das coisas que você ocupa, dos lugares que você ocupa, ciúmes da posição que você tem na sociedade, ciúmes da pessoa que está com você. Ciúmes doentio. E isso tem que ser combatido, por quê? Porque isso é uma manifestação da natureza caída. Ciúmes, inveja. Amados, a inveja é tão terrível, irmão, tão terrível, que ela destrói pessoas. E precisa ser contido em nós. Por quê? Porque isso traz mal, e a revelação disso na nossa vida mostra a decadência que está no nosso ser. Ira, olha só. A ira é terrível porque ela está diretamente relacionada à inimizade, porfias e contendas. A ira é tão terrível que descontrolada ela ocasiona morte.
A ira descontrolada, ela ocasiona morte. E é naquele negócio, irmão, 5 minutos para fazer uma tragédia. Por causa do quê? Da ira. E olha o que a Bíblia diz sobre a ira. Que ela tem que passar na nossa vida rapidamente. A Bíblia não está dizendo que nós vamos ter poder de omitir ira em nós. Mas nós temos poder de dizer para ela quanto tempo ela dura na nossa vida. E ela tem que ser rápida. E tem que ser de uma forma que não peque contra Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequei. Porque eu posso ficar irado, irmão, com algo que está errado. Algo que está errado, eu vou ficar irado porque está errado. Não está certo. Só que a minha ira não pode ferir ninguém, destruir ninguém, matar ninguém. A minha ira está sempre no campo da admoestação, certo ou errado. E é tão terrível que a ira, perdurada em nós, gera doenças terríveis. Quem daqui acredita que problemas de saúde são ocasionados por causa de ira acumulada? A pessoa vai juntando, e vai juntando, e vai juntando, de repente vira um vulcão, irmão. Vira um vulcão. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó. Não irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que a Bíblia está dizendo? O que Tiago está dizendo? Está dizendo assim, a ira ela dura um dia. Você pode ficar irado de manhã, mas antes do sol se pôr, reconcilia. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Dias, meses, anos, séculos. A ira, ela tem que ter data para parar na nossa vida. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Então, ira é uma manifestação da obra da carne. Eu estou irado. Não mexa comigo. A ira é terrível. Amém? Uns manifestam mais calmo. Uns ficam irados e, pelo amor de Deus, eu estou irado, não mexa comigo. Se ira fosse assim, né, irmão? Ira vem para arrebentar, irmão. A ira vem para destruir. Por isso não ponha a vossa ira sobre, não ponha o sol sobre a vossa ira. Uma outra coisa, pelejas e discórdias, brigas, contendas, sempre aplicando em nós ambições egoístas. Aproveitando que o diabo está aqui em cima, manifestando obra na carne, já aproveita e coloca também dissensões. Pelejas e discórdias. Dissensões, resultado das brigas e contendas associados à ira. Heresias e facções, isso aqui é interessante, facções, nós sabemos que essa palavra facções, pode colocar, está difícil, né, diabo, encontrar alguma coisa aí, um lugar, um espaço, né? Está difícil encontrar um espaço no coitado aqui. Olha só, está pesado, filho? Está pesado, né? Oh, Jesus. Olha o peso que anda, irmão, o homem pecador, olha só. Ó, dissensões, pode botar nele também facções. Ou heresias. Isso, achou? Está difícil até achar, né, diabo? De colocar, pode colocar nele aqui. Heresias e facções. Ou seja, são os grupinhos. As facções são os grupinhos. Ah, desse eu gosto, daquele eu não gosto. Daquele eu me associo, daquele eu não me associo. Daquele eu me dou bem, daquele eu não me dou bem. Amados, em nome de Jesus, o reino não tem facções. Olha o que diz o texto. Porque todas as facções ou heresias nascem de um coração que está em pecado. Tiago capítulo 3, verso 14. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Porque facção é terrível. Tinha uma igreja chamada Igreja de Corinto. Ó, a igreja de Corinto, irmão, era grande,
tinha todos os dons, era um povo fervoroso, mas não era espiritual. Por quê? Porque lá tinha facções. E o que disse o apóstolo Paulo? Ele disse assim: um diz, eu sou de Cristo. Outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Cefas. Ó, a igreja estava dividida. Por quê? Porque se um fosse ministrar a palavra, ó, imagine, os que eram do grupo de Paulo, então ele acreditava na teologia de Paulo, nos ensinos de Paulo. Então se o irmão que fosse pregar e fosse da facção de Paulo, todo mundo dava glória a Deus. E os da facção de Apolo e de Cefas ficavam em silêncio. Os de Jesus nem pareciam no culto. Está entendendo? Ah não, aquele irmão que dirige tal ministério da igreja, aquele lá eu vou dar glória a Deus quando ele está lá fazendo e acontecendo, eu vou ajudar. Agora aquele lá eu não vou ajudar. Está entendendo como isso é obra da carne? Ah não, se fulano estiver fazendo, eu não vou fazer. Obra da carne. Facção, heresias. Está aqui o texto. Obras de sentimento faccioso, de um coração perverso, porque há perturbação na mente. Você está pegando? Isso aqui é obra da carne. Ó, a Bíblia mostra para nós homicídios e inveja. Isso aqui é terrível. Ó, o diabo vai aguçar nele. Homicídio e inveja. Ó, tem pessoas que nunca vai tirar um revólver e matar alguém, mas vai tirar a reputação de alguém. Vai tirar a reputação de alguém. Vai matar moralmente alguém. Matar moralmente alguém. Homicídio está associado a um sentimento de destruição da pessoa. Tirar a pessoa da vida. Homicídio. Isso é obra da carne. Ó, Caim matou Abel. Por causa do quê? Simplesmente porque Abel fazia com excelência as coisas de Deus. E Abel fazia relaxadamente. José amava tanto Jacó, mais do que os seus irmãos. Ó, os irmãos de Jacó faziam as coisas os irmãos de José faziam coisas para Jacó de uma forma displicente. Mas Jacó não. Jacó honrava o pai. Perdão, José honrava o pai. E amava o pai, que o pai gostava tanto de José, que fez uma túnica colorida para José. Ele amava tanto seu pai, que o pai dele honrou ele no meio dos irmãos, disse assim: você é meu filho preferido. Ó, irmão, eu não sei, mas tem filhos de Deus que chamam a atenção de Deus, de forma que agrada tanto Deus, e Deus agracia. Mas olha só, o coração pecaminoso dos irmãos de José fez o quê? Tirou a vida e a moral de José. Tentou tirar a vida de José e matá-lo moralmente. Amados, isso é um sentimento que é manifesto da obra de pecado em nós. Amém? Uma outra coisa, bebedice. Ela se refere à embriaguez. Está revelado dentro desse pecado que há em nós, a forma com que nós costumamos a trazer confusão na nossa mente, porque quem se embriaga confunde a mente, não sabe o que faz. Bebedice é tão terrível que isso aconteceu. Ó, Deus queria tirar isso da raça humana. Deus disse para Noé: Noé, eu vou destruir a raça humana, eu vou começar em você, eu vi que você é diferente, e vou começar em você uma outra raça humana. Mas o pecado está impregnado na natureza humana, e a pessoa pode agradar a Deus, pode ser diferente, mas está dentro. A Bíblia diz que Noé agradou a Deus, foi fiel, serviu ao Senhor, 120 anos na fé, e foi aquele negócio todo, obediente. Ó. Noé colocou os animais, passou um ano dentro da arca, depois que tudo
voltou ao normal, que a arca volta no chão, a primeira coisa que Noé faz é assim, eu vou novamente plantar uma vinha. Coloca lá, passa o tempo, colhe as uvas, faz vinho, enche a cara e amaldiçoa um dos seus filhos. Então a bebedice é algo que é tão terrível, porque ela pode trazer coisas tão terríveis para a família, e nós podemos ver que a bebedice, a bebedeira, é tão terrível, que traz destruição para as famílias. Quantos traumas para famílias aqui a bebida já trouxe? Eu fui alguém que sofreu muito por causa da bebida. Meu pai bebia muito. Por muitas vezes tentou nos matar. Não matou porque Deus tinha uma obra. Mas nós sofremos por causa da bebida. Então, bebida é uma manifestação de obra tão terrível, que destrói famílias. Famílias. E nós precisamos entender que o crente não bebe, não é porque é ruim, é porque é uma manifestação terrível dentro de nós. Assim como o diabo não é feio, a bebida, ela também atrai os olhos. E nós não bebemos porque amamos a Deus. Independente se as pessoas olham para a Bíblia e falam, não, pastor, mas a Bíblia está dizendo lá que eles participavam da ceia com vinho, pastor. Uma pessoa está doido para encher o alambique, irmão. A pessoa está doida, está babando ali para encontrar um versículo e falar assim, não, a Bíblia autoriza eu tomar um golinho, pastor. Então nós não bebemos porque nós queremos agradar a Deus e não fazer o nosso irmão se escandalizar. Você já pensou, você já imaginou? Olha só. Chega aqui alguém que Deus tira e liberta da bebida. Eu conheci uma pessoa, Fernando também conheceu lá na fábrica, um cidadão, irmão, que ele era dependente da bebida. Alcoólatra. Ele tremia quando não bebia. Tremia quando não bebia. Você já imaginou Deus traz libertação para uma pessoa dessa? No meio dos crentes. E no meio dos crentes tem aqueles que falam assim, não, beber não tem problema não. Ele vai jantar na casa de alguém que gosta de tomar um mezinho. Ó, imagine ele, vendo o irmão tomar uma antes da janta. Hã? Olha só. Por que nós não bebemos? Porque primeiro, a bebedice transtorna a nossa mente e traz maldição para a nossa vida e família. Segundo, não bebemos por causa dos fracos. Nós podemos incluir essas pessoas que estão vivendo uma vida tão terrível e por causa de uma bebida de alguém pode voltar novamente na vida miserável que vivia. E nós entendemos que a bebedice, ela ocasiona coisas terríveis para a vida de pessoas. Por quê? Porque é obra da carne. Uma outra coisa que você não sabia que era pecado, comer demais é pecado. Essa é a palavra para os gordinhos, comer demais é pecado. Glutonaria é pecado. Por quê? Porque glutonaria é você comer excessivamente, sem ter limite. Você quer comer. Quer ver algumas características que se torna pecado? Comer não é pecado, mas comer em excesso é pecado. Comer uma coxinha não é pecado, comer 10 é pecado. Amém? Mas olha só, quando se torna pecado, comece a raciocinar comigo. Quando comer mais do que necessário, passa a ser uma rotina. É pecado quando? Comer mais do que o necessário. Todo dia eu tenho que comer. Quando eu penso que comer todo dia, de uma forma excessiva, na minha rotina, é necessário, isso é pecado. Não, eu tenho que comer 8 da manhã, eu tenho que comer às 10, eu tenho que comer ao meio-dia, eu tenho que comer às 3, eu tenho que comer às 6, eu tenho que comer às 8 e fazer um lanchinho às 11. Por quê? Porque quando a minha rotina é em excessivo, meu Deus do céu, quando a minha rotina, ela não encontra um tempinho para Deus, é pecado. Você sabia que o povo judeu,
eles jejuam todo sábado. Todo sábado. Todo ano sabático. Eles fazem anualmente uma sessão de jejum anual. Determinado tempo do ano, jejuam. Olha só. Sabe que o jejum, ele proporciona em nós coisas tão maravilhosas para o nosso organismo? Porque dá descanso para o nosso organismo. Quando a pessoa fala assim, não, pastor, eu não consigo jejuar. Então é essa área que o pecado está atuando fortemente na sua vida. Quando você não consegue dominar a sua rotina diária e você precisa comer desenfreadamente. Glutonaria é quando você passa a comer de forma excessiva, diariamente. Servir-se avidamente sempre antes dos outros, não pensando em quem fica a seguir. Sabe aquele negócio? Deu a hora do almoço, não importa com ninguém. Ó, tem 5 na família, tem 5 bife frito na frigideira. O cidadão não quer saber se tem mais gente para comer, ele já pega logo 3. Está entendendo? Calma, tem mais gente para comer. Você comeu o do outro. Isso é pecado. Porque é glutonaria. Que mais? Ó, quando se está sempre pensando em comida, beliscando alguma coisa o tempo todo. O tempo todo, comendo, o tempo todo. Isso é glutonaria. O que é glutonaria? Comer escondido por sentimento de culpa, ou por não ter que dividir com os outros, porque senão vai ficar sem. Isso é pecado terrível. Está todo mundo lá, o bonito sai. Ó, não dividiu com ninguém. Pecado de glutonaria. Que mais? Quando se tem uma atitude egoísta, não lembrando que os outros também necessitam de se alimentar. Comer para descarregar a ansiedade e chateação do dia a dia. Eu tenho que comer, porque eu estou tão estressado, eu tenho que comer. Glutonaria. Quem busca comer todo tipo de comidas finas, exóticas, requintadas, pelo prazer de ostentar tal hábito, também é glutonaria. A comida sempre é uma prioridade no dia. Eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Uma vez, veio para a empresa onde eu trabalhava, um africano. E este africano ficou, lembra, Fernando? Ficou quase 2 meses na fábrica. Ele veio fazer treinamento. Ele comia uma vez por dia. Uma vez por dia ele comia. Olha só. Aí chegaram e perguntaram para ele, por que você come só uma vez por dia? Ele disse assim, porque aqui eu vi que vocês comem, toda hora vocês comem. Vocês tomam café de manhã, vocês comem alguma coisa, vocês almoçam, vocês tomam café, vocês jantam, vocês comem mais alguma coisa, e eu notei que vocês comem todo dia. Lá no meu país, a gente não tem comida. A gente não tem comida. E lá a gente foi ensinado a comer uma vez por dia. Aí alguém perguntou assim, mas por que você não aproveita e não come bastante aqui? Ele disse assim, porque se eu acostumar o meu organismo a comer toda hora aqui, lá eu vou morrer. Porque lá eu como uma vez por dia. Olha só. Então, nós é quem trazemos doutrinação e equilíbrio para o nosso corpo. Através do quê? Da mente. E aonde o pecado se origina? Na nossa mente. O diabo foi tão certeiro que colocou na mente. Ó. Você que quer emagrecer, inclusive eu, você que quer emagrecer, não é fazer regime, não é fazer academia. Lógico que todas essas coisas ajudam, mas olha só, é simplesmente você doutrinar a sua mente a não pecar contra o seu Deus. Comer demais. Pecado da glutonaria. É doutrinar a sua mente que comer demais, de forma exagerada, sem ter equilíbrio e sem ter regras, é pecado. Com certeza o seu corpo vai agradecer. Amém? Eu acredito que nós vamos entrar em ação a semana que vem. Amém? Já que nós vamos viver uma vida no Espírito,
A semana que vem, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Olha só, quero encerrar aqui. Se coloque de pé, irmãos, por favor. Se coloque de pé também, o irmão que está pesado. Olha só. É lógico que isso aqui a gente trouxe para trazer uma consciência de que pecado não é coisa tão grave assim, que a gente fala assim, nossa, aquilo lá é pecado. Ainda que tenha algumas coisas que nós ouvimos nessa noite, que seja um agravante de pecado tão terrível. Mas quando a gente olha que pecado, não é uma coisa assim tão absurda que esteja longe demais de cada um de nós. Pecado está muito perto de nós, está dentro de nós. E tudo isso que nós dizemos nessa noite sobre o pecado, é algo que confronta tanto a cada um de nós, porque nós dizemos, eu não tenho pecado. Talvez, dentro de cada um de nós, uma obra dessa está em evidência. Talvez uma obra dessa está em evidência na sua vida, na minha vida. E você diz assim, eu não consigo vencer isso na minha vida. Eu não consigo vencer. Porque parece que é mais forte do que eu. E você tem razão, é mais forte do que nós. Tudo isso aqui que foi dito nessa noite é mais forte do que nós. E tudo isso que foi dito nessa noite é tão terrível que o apóstolo Paulo diz assim, e coisas semelhantes a estas aqui. Por quê? Porque existem coisas que derivam disso aqui. Tem coisas que vai apenas ser uma vertente de qualquer uma dessas coisas aqui. Por isso ele disse, e coisas semelhantes a estas, a qual eu vos declaro, que quem pratica não herdará o reino de Deus. Isso é sério, pecado é sério. Sabe por que nós não aceitamos muitas coisas que dizemos a respeito do pecado? Porque primeiro, o pecado é difícil de abandonar. Segundo, o pecado é um confronto contra o meu ego. Contra quem eu sou. Não, eu não, pastor, eu não. Se você falar isso para mim, eu não. E nós não aceitamos. Mas o Senhor, irmão, Ele está mostrando para nós o parâmetro da perfeição. Ele nessa noite não está condenando a cada um de nós para trazer para o inferno amanhã cedo. Não, você vai para o inferno amanhã cedo, você está indo para o inferno por causa disso aí. Mas Ele está colocando para nós um parâmetro aonde nós temos que chegar. Aonde nós temos que ir. O que nós temos que fazer, lutar contra o que em nós? Está aqui. Aqui é o parâmetro que o Senhor trouxe para nós como um modelo. Ou seja, aqui está o homem do pecado. E esse homem do pecado talvez esteja dentro de cada um de nós se manifestando dessa forma. E ele está dizendo que estas coisas, quem comete essas coisas, não vai herdar o reino de Deus. E em cima destas coisas, quando a gente olha para a palavra do reino que Jesus ensinou, porque tudo que Jesus ensinou é regra, e é uma busca constante ao aperfeiçoamento. E tudo que Jesus ensinou é um parâmetro para a gente entender, eu tenho que chegar lá é o meu objetivo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, eu não julgo que eu já haja alcançado. Olha a sinceridade desse homem, servo de Deus. E eu posso fazer da palavra de Paulo a minha palavra também nessa noite. Eu não sou perfeito. Mas o que me mantém de pé é a disposição em abandonar o pecado. Porque eu tenho um parâmetro de medida, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que subjugar a minha mente, o meu coração, a vencer o pecado que habita em mim. Aleluia! Eu tenho que chegar lá, eu tenho que ter a mente de Cristo, eu tenho que chegar lá. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele mostra para nós que a natureza que ele brigava dentro dele, dizia assim, eu sou miserável, eu esmurro o meu corpo. Olha o Paulo dizendo, irmão, imagina esse homem falando assim, eu dou murro no meu corpo, dizendo assim, você não presta, rapaz, toma jeito, rapaz. Por quê? Porque é uma realidade em cada um de nós.
Quando estas obras, elas começam a se manifestar e ser vistas por pessoas, é uma luta constante em nós. Eu tenho que dizer, fica quieto aí, morra, morra, morra. Desejos morram, vontades morram. É isso que é negar-se a si mesmo, é negar estas vontades que nós temos. É isso que Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo que é negar estas vontades, esses desejos, esses pecados, é negar isso. Tomar uma cruz, e a cruz é a cruz da palavra, é a cruz do evangelho, é a cruz da nova vida, é a cruz, é isso aqui, a cruz não é o sofrimento, a cruz não é sofrimento. Ou seja, estou passando essa enfermidade, é uma cruz. Estou passando esse problema no meu relacionamento, é uma cruz. Não, cruz é a responsabilidade do Evangelho de Cristo como crente. É por isso que eu não quero pecar. Eu não quero que as pessoas me vejam um impuro, um miserável, um boca suja, um irado, um iracundo. Eu não quero ver que as pessoas me vejam assim. Eu quero que as pessoas me vejam como crente verdadeiramente. Por quê? Porque eu sou uma testemunha. Eu tenho que mudar. E, irmãos, e olha só, eu estou dizendo isso porque eu falo das palavras de Paulo as minhas. É uma luta interna dentro de nós, que luta todo dia. Então, amados, em nome de Jesus, lute, combata em nome de Jesus e vença pelo poder do Espírito Santo. Eu queria ter, irmão, a possibilidade nessa noite de ministrar sobre estes frutos maravilhosos, mas domingo que vem nós vamos falar, amém? Domingo que vem você vai ver o que está disponível a nós, a força que está em nós, o poder que está em nós, a graça que está em nós, a ousadia que está em nós. Em nome de Jesus, entenda que há um poder que nos faz vencer este pecado. Aleluia! Há um poder, há dunamis dentro de nós, há poder dentro de nós, há poder para vencer. Um crente que fala assim, pastor, não dá, eu não consigo, minha carne é fraca. A carne é fraca quando se diz para o pecado. Para pecar, ela é fraca mesmo. A carne é fraca para o pecado, qualquer coisinha. Mas há um poder em nós. Aleluia. Nós só precisamos direcionar a nossa mente para o lugar certo. Nós precisamos alimentar o ser certo em nós. É saber quem nós alimentamos em nós. Aleluia. É saber quem nós alimentamos é que nos vai dar a vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. A força que você precisa para vencer, talvez não todos, mas alguns, ou todos, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. É domínio próprio. É domínio próprio. Aleluia. Que é uma característica do Espírito. Você acredita nisso? Grave na sua mente. Isso é tão real, irmãos. Tão real. Que a Bíblia fala desde o primeiro verso a respeito da condenação do pecador. Deus não gosta nem do pecador e nem do pecado. Deus só aceita o pecador pela sua misericórdia, porque Cristo, Ele se fez maldito por nós. Por isso que Ele nos ama. Entenda, quem pratica tais coisas, não herdará o reino de Deus. Isso é grave. Nós vamos impor força. Amém? Você acredita nisso? Todos esses pecados que traz um peso na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, todas as maldições que veio através do pecado, ela não tem poder para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não estão segundo a carne, mas que estão segundo o Espírito. Aleluia! Não tem poder sobre aqueles que estão na carne, mas tem poder sobre aqueles que estão na luz. Poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus que esta palavra nos inspira a sairmos daqui com temor, sabendo que o inferno é logo ali, mas que também a eternidade com Deus é logo ali. Amém? Você acredita nisso? Eu quero que você, em nome de Jesus, na sua sinceridade, que você feche seus olhos e você com Deus, nesse momento, você fale com o Senhor.
Senhor, nós ouvimos coisas fortes nessa noite, que não estamos habituados a ouvir. Nós ouvimos coisas que tocou e chocou a cada um de nós. Nós fomos confrontados nessa noite com a realidade da forma que o Senhor enxerga o pecado em nós. E a forma com que o diabo utiliza os nossos desejos para nos levar a pecar e sermos escravos do pecado. Nós ouvimos nessa noite, Pai, a Tua palavra, do qual nos revelou a forma com que o diabo utiliza a nossa carne para nos escravizar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a cada mente e a cada coração que está aqui nessa noite. O Senhor conhece a mente e o coração dos que ouviram esta palavra de confronto contra o pecado. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos render a Cristo, nos render ao Espírito, nos render à sua vontade, nos render ao teu querer. Nós não queremos fazer a vontade da nossa carne, nós queremos satisfazer o Senhor, a vontade do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, perdoa-nos, meu Pai, perdoa-nos pelos pecados que nós ouvimos nessa noite, que praticávamos. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Senhor, queremos ser nova criatura, nós queremos lutar contra tudo isso, nós queremos viver para Ti. Senhor, sozinho nós não conseguimos. Ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a sermos vencedores. Venha sobre nós, ó Espírito Santo, e faz a Tua obra em nós. Ajuda-nos, Espírito, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor, a viver no Senhor. Ajuda-nos a vencer os pecados e a obra que é manifesto na minha carne deste pecado, Senhor. Em nome de Jesus, venha sobre cada um de nós. E assim como Paulo diz, eu mortifico a minha carne para viver a nova vida em Cristo. Eu mortifico o meu eu para viver a nova vida em Cristo. Eu mortifico as minhas vontades para viver uma nova vida em Cristo. Senhor, ajuda teu povo, a tua igreja espalhada pelos quadrantes dessa terra, que estão lutando e batalhando, Senhor, contra o pecado. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abençoe a cada um de teus filhos que reconhece que vem. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a sermos alguém, Senhor, que enxerga isso, luta e vença em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um de teus filhos, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos leve essa semana a ter um desejo de experimentar a força e o poder dele para vencer estas coisas em nós. Que venha em nós um poder sobrenatural do Espírito Santo, para ajudar a vencer estas coisas que vêm para fazer pecar e manifestar as obras do pecado na nossa vida. Em nome de Jesus, que a força do Espírito Santo venha nesta semana e te traga uma experiência nova esta semana. E eu creio que esta semana nós vamos ouvir pessoas assim: pastor, eu estava vivendo assim, depois que eu ouvi a palavra, eu comecei a experimentar algo diferente na minha vida. Uma força que eu não tinha para vencer isto que é uma obra de pecado na minha vida. Em nome de Jesus, vai começar a nascer desejos em pessoas, em experimentar coisas do Espírito, que você lutava antes e não vencia, e você vai conseguir vencer, porque o Espírito vai te dar força, capacidade para vencer a natureza, em nome de Jesus, e você vai começar a ter experiência. Quem você alimenta é o que vence na sua vida. Aprenda isso. Quem você alimenta é o que vence na sua vida. Amém? Que esta semana seja uma semana abençoada na presença do Senhor.